Tudo começou com um suposto OVNI numa área isolada do Paraná e terminou com uma lista de contradições que pode ter derrubado uma das histórias mais comentadas da internet brasileira. Nas últimas semanas, milhões de pessoas acompanharam a saga de Mike Leão, o caso viralizou, ganhou espaço na televisão, chamou a atenção de ufólogos e transformou um suposto avistamento em um dos assuntos mais debatidos da internet brasileira. Mas conforme a história crescia, começaram a surgir perguntas difíceis de responder. Relatos que mudavam, versões incompatíveis, provas questionadas, um HD queimado que depois talvez nem tivesse sido queimado, ameaças suspeitas e uma sequência de acontecimentos que fez muita gente deixar de acreditar na narrativa apresentada. No vídeo de hoje a gente vai colocar uma pá de cal definitiva nessa história, tá? Você vai conhecer uma sequência de contradições tão grande que, em alguns momentos, parece que existem várias versões diferentes do mesmo caso. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Desde o primeiro vídeo, Mike construiu uma imagem de que morava num lugar extremamente isolado, no meio da mata, longe de tudo e de todos. Essa ideia ajudou a dar peso ao relato, porque o cara mora numa roça, no meio do nada, qualquer luz estranha no céu chama a atenção. Quem vai explicar luzes coloridas flutuando sobre uma mata virgem onde não tem nada? O problema é que, quando os investigadores foram até lá, na realidade era outra. Há vários vizinhos, chácaras, campings, trilhas e estradas acessíveis por perto, ou seja, nada de isolamento que sustentou a narrativa inicial. Essa é a contradição que mais dividiu a internet. O Mike descreveu as luzes como um objeto enorme pairando perto do rio, com movimentos inteligentes e luzes coloridas que mudavam de padrão, algo que nenhuma estrutura fixa explicaria. Já o canal Na Lata Drive foi pessoalmente ao local, filmou as luzes da chácara Recanto Paraíso, um camping na serra, e concluiu que eram as mesmas luzes dos vídeos de Mike. Nos primeiros relatos, Mike descreveu um objeto grande com luzes fortes e vermelhas passando por cima da casa, iluminando tudo ao redor. Gente, era muito lindo, ele era redondo, tinha um buraco no meio com uma luz vermelha muito forte, em volta todas as cores do mundo que vocês imaginarem. Gente, era lindo, extraordinário de lindo. Mas no Domingo Legal, ao vivo para milhões de pessoas, a versão mudou. Ele disse que a nave passou apagada, sem luzes visíveis. A velocidade com que ele passou desligado em cima da minha casa, né? Ele passou desligado, é o nome de falar, mas ele passou apagado, sei lá. Bom, luzes vermelhas intensas e um objeto completamente apagado são duas descrições incompatíveis do mesmo momento. Mais tarde, numa versão, Mike deu uma explicação diferente para tentar conciliar as duas histórias anteriores. Segundo ele, a parte superior da nave brilhava intensamente, mas no momento exato em que o objeto passou sobre a sua casa, essa parte de cima estava apagada e o que ele via era apenas uma luz mais fraca, como uma chama na parte inferior. É que é verdade, é que a luz forte é a parte de cima, né, que tava brilhando. Não, é que as pessoas esqueceram que o disco tem em cima e embaixo. Duas partes. Não, a parte vermelha é a parte de baixo. A luz forte que brilhava era em cima. E quando ela passou em cima, a parte de cima que cintilava estava apagada. O que estava brilhando era a parte de baixo. Então é isso que talvez ficou desconexo, as pessoas não conseguiram entender. Mas o que estava brilhando muito forte era a parte de cima ali vamos dizer assim, do disco, nave, sei lá. A parte de baixo que passou era só uma chama ali, um fogo, sei lá, um LED. Era aquela parte redonda, parece isso um olho, mesmo. parece a íris do olho, né? Uma terceira versão sobre o mesmo momento que, em vez de resolver a contradição, só deixou claro que a história seguia mudando cada vez que ele contava. Esse é provavelmente o episódio que mais custou credibilidade para o Mike. De manhã, ele disse estar recebendo ameaças de pessoas atrás do HD e das câmeras de segurança e afirmou que ia entregar o material à polícia, citando aí o delegado Guilherme Dias, a equipe de Luiz Amel e a guarda municipal. Horas depois, em vez de entregar o HD a qualquer autoridade, apareceu nos stories jogando gasolina no equipamento e ateando fogo, vídeo que foi postado e logo em seguida apagado. Ó, gasolina, o HD, chega, agora... Mãe, pai, isso é por vocês. Chega de tanto problema. Chega, gente, eu não aguento mais. Eu vou queimar essa merda. Ninguém nunca mais vai ver nada disso aqui, nada. Chega disso, chega de ameaça. Chega, ó, gente. Acabou. Acabou isso, acabou agora. Acabou agora, ó. Vocês estavam vindo aqui na minha casa por causa disso? Não tem mais nada. Acabou. Chega. A justificativa foi de que as ameaças eram sérias demais. Ele preferiu destruir o HD antes que alguém usasse contra ele. O engraçado é que esse monte de ameaça que ele vinha recebendo simplesmente desapareceu, né? Agora tá bem tranquilo. Bom, a lógica não convenceu a maioria, né? Se o material continha provas de quem invadiu a propriedade ou matou a cabra, né? Destruí-lo seria se sabotar. Dias depois, no LendaCast, o Mike, ele deu uma versão ainda diferente sobre esse episódio. Ele explicou lá no LendaCast que apareceu queimando o HD e que na verdade foi uma medida de segurança, e ele sugeriu que não tinha queimado o HD verdadeiro, tá? Que o material real estaria guardado em segurança, disponível apenas para as autoridades competentes. Olha só, né? Quanta criatividade. E sobre o HD, tem um monte de gente falando por que ele queimou o HD, o que tinha nesse HD primeiro? Será que eu queimei?
Você tá criando. Você não queimou? Ai, Dani, não posso falar muita coisa, sabe? Tem coisas que é por segurança mesmo. Entendi. Tá? Tem coisas que é em relação Mas a... é que você postou um vídeo lá, parecendo que tava queimando algo, falando que era o HD. Então talvez pode ser que você não tenha queimado. Você fez aquilo só pra galera, entendi. É bom dar supostamente em muitas coisas. Entendi. Tem muitas orientações minhas que é pra segurança da minha família também. Muita gente ficou falando hoje, até alguns outros influenciadores eu vi gravando, falando, o cara tem as provas no HD e me queima o HD. Por isso que é a prova de que ele tá fazendo tudo isso. Você chegou a ouvir isso ou não? É, bastante. É? Mas essa é a intenção. Ah, então você já tá jogando conforme o jogo. Com certeza. E ainda vem coisas melhores ainda pra frente aí. Mike postou nos stories um print de WhatsApp como prova de que ele estava sendo ameaçado por causa do caso. Era uma mensagem pesada que deveria reforçar a narrativa de que ele era vítima de perseguição real. Mas, seguidores mais atentos olharam o print com cuidado e encontraram dois problemas que viralizaram rápido. O primeiro foi o fundo da mensagem. Ela aparecia com a cor verde, que no WhatsApp do iPhone é o padrão das mensagens enviadas pelo próprio usuário, não das recebidas. Se alguém te manda uma ameaça, ela aparece em cinza escuro, não em verde, tá? Segundo problema foi a pontuação, tá? O texto tinha espaço antes do ponto final, um hábito de escrita que é exatamente igual ao jeito em que Mike escreve aí em todos os posts dele. E convenhamos, tá? Não é muito comum. Normalmente as pessoas não escrevem assim. Então, alguém que ameaçou ele escrever exatamente do mesmo jeito que ele seria mais uma coincidência, né? A combinação dos dois elementos levou muita gente a concluir que ele mesmo escreveu a mensagem e tirou o print para postar como se fosse uma ameaça externa. A morte da cabra Margarida foi um dos momentos mais emotivos e questionados da saga. Mike gravou vídeos chorando junto ao corpo do animal, dizendo que tinham matado seus bichos como parte da perseguição que vinha sofrendo. Só que a internet encontrou um vídeo publicado pelo próprio Mike em 8 de janeiro de 2026, mostrando que Margarida já estava doente há meses, com uma infecção grave da qual ele havia retirado 60 ml de pus. A Margarida tava com uma mastite terrível, que é uma infecção mamária. Se ele sabia desde janeiro que a cabra estava doente, apresentar a morte como resultado de uma ação criminosa meses depois e ainda enfatizar que a cabra era saudável, é no mínimo uma omissão grave. A polícia não encontrou sinais de morte violenta na análise preliminar e quando o vídeo antigo viralizou, contradizendo a narrativa, Mike apagou a publicação original, gesto que a maioria interpretou como uma confirmação de que a versão de assassinato não se sustentava. Bom, outra situação que arranhou a imagem de Mike foi a acusação do Vilela, dono do canal Inteligência Limitada. Ele disse publicamente que Mike teria cobrado cachê para participar do podcast dele e que por isso a entrevista não aconteceu, já que o Vilela não paga para os convidados. A gente está desde o começo do caso atrás do Mike, a gente conseguiu falar com ele várias vezes, através do Luciano também, né? A princípio ele topou, aí depois queria cachê, a gente explicou que a gente não pagava cachê. Ah, mas se não for, se não for presencial... Pode ser sem cachê? Ah, vou ver, fala com o meu assessor. Sim. A gente tentou falar com ele. Tentou falar com ele e depois não teve mais resposta. Mike respondeu no LendaCast com uma indireta clara, dizendo que isso era mentira. O apresentador Daniel Pires fez questão ali de reforçar que não houve nenhum pagamento pela participação de Mike no programa e que tudo foi feito de forma gratuita. Mike deixou no ar que quem está espalhando essas informações quer queimar a imagem dele de propósito. Desde quando eu anunciei que você viria, muita gente falou assim, você pagou pra ele? Você Na pagou verdade, cachê? gente, tem umas informações aí incorretas, pelo menos da minha parte, eu não cobrei de ninguém, nem da minha assessoria, né? O Luiz, desde que ele tá comigo agora, aqui eu tô gratuito, até mim, eu até falei com o Luciano, que foi em um podcast, né? Falei, amigo, se der e me chamar, eu não vou fazer nada online. Por que um tem que ser presencial e eu tenho que ser online? Se Online, quiser, você fala da sua casa? remotamente. Se quiser, me leva lá. Por que eu não posso ter o mesmo privilégio de estar lá? Se quiser, me paga a passagem. Pra pagar a passagem, sim. Eu não tenho dinheiro pra gastar o meu investimento da minha casa, que eu ainda nem tô recebendo essas pulhas, vai ser daqui 90, 120 dias, pra vir, né? Então, da minha parte, o que chegou até mim, no momento, a gente tá cobrando nada, né? O Luiz até tá agenciando mais outros lugares, outros profissionais também com contextos de questionamento diferente, pra gente ir. Então, pra mim, a gente não tá cobrando nada de você, por sinal, você é o primeiro que eu vim, mas a gente veio aqui, né, normal, a gente gratuitamente conversar. O Na Lata Driver também entrou na discussão, mostrou um print de um e-mail onde Mike e seu assessor solicitavam um cachê para participação de podcast, o que para muita gente encerrou o debate sobre quem estava falando a verdade nessa história. Uma pessoa que tem a capacidade de mentir em vários pontos. São mentiras pequenas, mentiras grandes, mas é mentira, né? No peso, na balança, mentira é mentira. E ele é um cara mentiroso, certo? Eu estou falando aqui, eu tenho como provar que ele mentiu em diversos pontos. E esse ponto aqui do cachê é algo muito incrédulo. Ele não poderia ter feito isso, sabe por quê? Porque isso, ele fere a credibilidade dos podcasts, que é uma troca, como o Vilela falou. Mas o Vilela não ficou calado, tá? Com aquelas alegações que Mike fez no LendaCast, ele disse que o Mike tem todo o direito de cobrar cachê se ele quiser. O problema é ter mentido publicamente ao negar que cobrou. Segundo ele, o podcast ofereceu um espaço aberto e honesto para que ele pudesse contar a versão dele, mas ele foi evasivo e desonesto sobre as exigências financeiras. Uma pessoa que faz isso com a gente, assim, que estava de portas abertas, querendo realmente que ele dissesse a versão dele, e ele, em todo momento, não, vamos aí. Eu falei, pô, pode ser também, a gente paga a sua estadia, a sua vinda. Ah, mas eu tô cansado e iria depois de quarta. Eu falei, depois de quarta pra gente não é interessante, pode ser remoto. Ah, remoto, não sei e tal, também tô cansado. Então, assim,
ficou nessa aí. Cara, como eu falo, ninguém tem a obrigação de dar entrevista, de falar com a gente. Ele tem todo o direito. Agora, mentira é uma coisa que me pega muito, sim. Ele mentiu sobre o Daniel Boaventura, mentiu sobre a gente. Vocês viram que realmente ele cobra para ir em podcast. E aí eu me pergunto por que ele mente nessas primeiras coisas. Vilela aproveitou para apontar que se Mike mente num detalhe pequeno como esse, como confiar na história maior que ele está contando sobre OVNI? Essa contradição pegou de surpresa até quem apoiava Mike, tá? O ufólogo Edson Boaventura revelou no podcast Redcast que tinha sido convidado para participar do Domingo Legal junto com Mike e estava em contato direto com ele planejando investigações na propriedade. Mas Mike começou a protelar as visitas e na véspera do programa a produção avisou que ele havia exigido a exclusão do ufólogo, alegando não querer dividir palco com nenhum especialista. Questionado, Mike negou o pedido, cortou o contato e apagou as conversas. Sem citar nome diretamente, Mike também fez uma referência clara ao ufólogo Edson Boaventura, que havia ido ao Redcast contar que foi barrado do Domingo Legal a pedido de Mike. A versão de Mike foi diferente, tá? Segundo ele, não quis a presença do ufólogo no programa do Celso Portiolli porque Edson teria mentido pra ele e que a confiança entre os dois já estava quebrada antes da gravação. Uma das coisas, tem um ufólogo que foi no podcast aí, agora eu vou até me dar uma resposta pra ele, ele sabe disso. Queria muito ir na minha casa, daí dia 8 ele tava no compromisso, dia 9 ele falou que iria lá, né? Essa equipe que estava na minha casa falou, tal pessoa vai vir dia 9, a gente vai vir com ela, vai vir ele, o filho dele, a esposa dele, a gente vai trazer mais um câmera, etc, etc, etc. Essa equipe estava conectada com essa pessoa. Aí essa pessoa vai no podcast e fala, eu não sei quem é ninguém, eu não sei de nada. Ele me mandou essas mensagens no WhatsApp, eu não sei quem são essas pessoas, imagina, eu não trabalho dessa forma. Então, a partir deste momento, a credibilidade comigo acabou. Mas quem será que tava mentindo? A equipe falando conhece ele? Os dois, né? Porque foi um dos motivos de eu não receber no Celso Portiolli. Um dia depois de Mike ter ido ao LendaCast, o próprio Edson Boaventura também apareceu por lá comentando sobre casos de ufologia, etc. Mas foi ao comentar diretamente sobre o caso de Mike Leão que Edson foi bastante sincero e contou tudo sobre o que tinha acontecido. Combinado, tudo certo, viria um carro do SBT me buscar na minha casa, meu filho iria dormir lá pra gente sair junto. E aí, no dia seguinte, o Fafá me liga e fala assim, Edson, você me desculpa. O Fafá é o produtor. É, o produtor. Você me desculpa, nunca aconteceu isso na história do Domingo Legal. Eu tô muito constrangido de ter que te pedir isso e o Mike pediu pra te excluir. Eu tenho toda a conversa, tudo. O Mike depois me mandou uma mensagem, eu não pedi pra excluir coisa nenhuma, tô dando piti, né? Mas eu já printei as telas, porque ele apaga todas as mensagens, mas tá printado também. Mas se alguém quiser, a prova eu tenho. A prova agora, as mensagens anteriores não tem porque ele apagou. Quer dizer, ninguém apaga um negócio, né? Quem não deve, não teme, né? Eu penso assim. Mesmo assim, encerrou o esclarecimento sem mágoas em relação ao Mike, deixando claro que a divergência era sobre o caso em si, e não uma questão pessoal entre os dois. Eu acho que você deveria baixar a bola com esse negócio de ufologia, esquece isso, para de falar mal das pessoas, de falar daquilo que você não sabe em termos de Anubis e tudo mais. Acho que deveria se retratar, entendeu? Porque pegou mal você falar genericamente e tem um monte de gente ali que não tem nada a ver com Anubis, e a Anubis é uma agência séria, uma agência reconhecida oficialmente e que tem especialistas que poderiam estar até te ajudando nesse momento, né? E, infelizmente aconteceu toda essa situação desagradável, aí fica essa troca de farpa, isso aí não leva a lugar nenhum, né? E aquela coisa, não tenho nada também contra a sua pessoa, né? Publicamente eu falo isso, nem te conheço pessoalmente, a gente só trocou algumas mensagens por WhatsApp que você apagou, né? E é isso aí, segue sua vida, né? Cuida lá dos seus bichinhos, né? A história de Mike Leão tem diversas contradições registradas em menos de 3 semanas. Algumas podem ter explicação, outras são difíceis de justificar, e o conjunto delas é o que fez mais de 100 mil pessoas deixarem de seguir ele em poucos dias. Ainda existem muitas pessoas que acreditam no avistamento do OVNI. O Mike continua afirmando que tudo é verdade, que está sendo perseguido e que a investigação de verdade só vai começar em dezembro. Do outro lado, investigadores, ufólogos e o próprio público montaram uma lista de furos que crescia a cada novo vídeo que ele postava. Mas aí, vocês acham que essas contradições têm explicação ou o caso já está resolvido na cabeça de vocês? Tem alguma outra que eu deixei de fora dessa lista? Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau.